Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a parte de ótica, né? Os fenômenos relacionados à luz, né? No capítulo 25, a gente vai focar nessa parte. Teve uma aula de astronomia que a gente falou um pouquinho da parte de fenômenos ópticos, que a gente falou de reflexão, refração e absorção de luz. Então, a gente vai fazer uma breve revisão dos assuntos e vai focar na parte mais como se diz, conceitual de ótica, voltada mais para dessa parte mesmo. Então, os fenômenos ópticos, a gente observa muito eles, não sei por que não funcionou isso aqui, mas isso aqui seria uma... Seria uma imagem, ilusão de ótica, que você ia ver uma roda funcionando aqui, mas não funcionou meu GIF. Então, fenômenos ópticos a gente observa no dia a dia, desde o momento que a gente acorda, quando a gente se olha no espelho, a gente está tendo uma reflexão da nossa imagem. Então, é um tipo de fenômeno óptico que a gente vai observar. E uma outra coisa que a gente pode observar é a luz. A luz é um outro fenômeno óptico que ela tem umas características como, por exemplo, se propagar, dependendo do tipo de luz, pode se propagar no meio, se ela se comportar como onda eletromagnética, ela pode se propagar no meio ou não, né? A gente vai ver que ela pode ser considerada onda ou partícula, que é uma teoria que existe até hoje. E a gente vai ver nesse assunto a questão dos espelhos e a ótica, que a gente tem várias formações de imagem dependendo dos espelhos. Então, os fenômenos ópticos, eles fazem parte do nosso dia a dia, seja naquela parte que eu falei que os satélites usam espelhos, né, para poder medir distância, para ver o que tem lá em cima, né, para estudar a questão do universo, seja para a gente usar no dia a dia como espelhos comuns, já que os espelhos têm capacidade de refletir, né, e formar uma imagem. E aí você vai ter a nossa formação de imagem que a gente vê, as meninas gostam de maquiagem, e os meninos que gostam de carro, a gente também tem aquela questão do espelho do retrovisor do carro, que é um tipo de espelho côncavo que a gente vai ver porque que a gente tem aquela formação das imagens com ele. E a gente pode falar também das questões da miragem, a questão do arco-íris, tudo isso é um fenômeno óptico. Então, relembrando a aula que a gente teve há um mês atrás, sei lá, não lembro, falando de reflexão, refração e absorção da luz. A reflexão é quando a luz incide sobre uma superfície qualquer, mas não atravessa o meio, ela bate e volta. Refração da luz é quando ela muda de meio de propagação, altera a sua velocidade e pode ocorrer um processo de dispersão luminosa, por exemplo, que é a decomposição do feixe de luz branca em outras cores do espectro visível, que é aquele prisma que a gente viu alguns meses atrás. E a absorção de luz, que é quando o material tem uma capacidade de absorver aquela luz e converter em outra forma de energia. Então, basicamente isso aqui. Refletir, bateu a luz incidente, bateu e volta, né? Não atravessa. A absorção bateu, dependendo do tipo de como é absorvida. Você tem, dependendo do material, tem uma forma de absorção. E a transmissão ou refração é quando ela atravessa, mas muda a velocidade, né? É essa forma de refração. A luz branca, ela pode sofrer desvio, que é aquele parada que eu falei aqui, ó, de decomposição do feixe em luz branca, que é aquela experiência do prisma, que tu bota uma luz branca nesse prisma e ele vai fazer uma dispersão de cores aqui, como se fosse o arco-íris. A gente tem alguns princípios que vão reger essa propagação de luz. A gente vai falar de 3, basicamente. Princípios da óptica geométrica, né, que o pessoal fala. Princípio da retilínea da luz. Então, no meio considerado transparente, ou seja, um vidro, por exemplo, a luz vai se propagar em linha reta. Assim, quando o observador enxergar, por exemplo, esse aqui é uma superfície transparente, quando ele enxergar uma vela do outro lado, mesmo que ele tenha orifícios, a forma dele enxergar, o comportamento da luz é em linha reta. A luz não faz curva, ela é em linha reta. Esse é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, um raio de luz que se propaga em um espaço transparente ou meio transparente, homogêneo, ele
segue uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta. Princípio de propagação, que envolve o princípio da independência dos raios de luz, ou independência dos raios luminosos. Você vai ter feixes de luzes, né, mais de um feixe de luz, que podem se cruzar, mas um não altera a propagação do outro. Então, eles se cruzam, mas um não interfere na trajetória que o outro vai tomar. Então, se você for ver aqui, ó, tem 2 focos de luz. Quando os raios se cruzam, continuam seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Ó, mesma coisa das luzes da boate. Então, é basicamente esse princípio que explica essa formação de luzes sem interferir uma na outra. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Se um raio de luz ele segue determinada trajetória, a mesma trajetória é válida no sentido inverso. Então, a trajetória permanece a mesma quando se inverte. A trajetória de um raio de luz vai permanecer constante ou mesma quando se inverte o seu sentido. Então, se você tem quando você tem um motorista que está enxergando com seus olhos de passageiro, o motorista está olhando o passageiro, os olhos do passageiro também enxergam os olhos do motorista. Então, como se fosse um Uber e você como passageiro. Então, a mesma forma que o motorista vai enxergar você, você vai enxergar o motorista. Isso é o princípio de reversibilidade dos raios de luz. E que fala que eu posso enxergar o raio de luz de uma forma e quando eu inverter o seu sentido, eu vou enxergar da mesma maneira. Aí agora a gente vai entrar numa parada que o pessoal ficou na dúvida. A luz é uma onda ou uma partícula? Lembrando que se a gente tratar ela como onda, ela é uma onda eletromagnética. Por quê? Ela não se propaga no meio qualquer, né? Ela não tem capacidade de se propagar no meio, ela se propaga somente no vácuo. E a gente tem a explicação, como exemplo dela como onda, são a formação de arco-íris. As propriedades das ondas, quando ela é trabalhada como onda, a onda vai ter amplitude, frequência, comprimento, período e velocidade. Então, se você enxergar a luz como onda, ela é uma onda eletromagnética, ela não é uma onda mecânica, porque ela não vai se propagar em meios diferentes, ela se propaga no vácuo. E aí ela vai ter como propriedade das ondas, todas as propriedades das ondas. Amplitude, frequência, comprimento, período e velocidade. Então, beleza. Só que chegou uma galera lá no 1900, os físicos começaram a ver que ela podia ter comportamento como partícula. Então, aqui, como onda, ela vai ter aquelas características, né? Amplitude, crista, vale, frequência, que é o número de voltas que a onda vai dar, período, que é o tempo que ela vai demorar para percorrer, velocidade, né, que no caso é a velocidade da luz, porque ela se propaga no vácuo. Como partícula, que é a teoria dualidade onda-partícula, ela vai ter a luz como partícula, ela funciona como um pacote, um saco de energia, que é o quanto de energia que essa luz vai ter, que vai se propagar no espaço. Essa energia ela fica concentrada em como fótons, que são energias concentradas em pacote de energia luminosa que a gente tem no espaço. Isso aí a gente pode encontrar a luz como exemplo de fótons quando você usa sensores de portas automáticas. Ele tem um efeito fotoelétrico. Os elétrons eles saem das suas camadas causando liberação de energia, como luz, que são chamadas fótons. Então, você tem um caráter ondulatório corpuscular nessa fórmula aqui, que é explicado como partícula. Aqui é a luz que vai para um psicólogo, porque até hoje ela não sabe se ela é partícula ou onda. Aí o psicólogo fala, por que não ser os dois? Então, hoje é aceito que ela funciona como uma onda eletromagnética e como partícula. Então, a luz se comporta ora como onda, ora como partícula, que é essa teoria dualidade onda-partícula que a gente pode encontrar ali na matéria. Agora a gente vai falar um pouquinho dos espelhos, que são superfícies que possuem alto índice de refração luminosa. Ou seja, é reflexão, corrijam aí, por favor. Então, como eu falei, são superfícies refletoras, por isso que são chamados de refletores.
e ela é classificada de acordo com a sua geometria superficial. E de acordo com sua geometria, você tem uma geração de uma imagem diferente de cada objeto. Então, os tipos de espelhos que a gente vai encontrar: planos, côncavos, convexos. Os planos são esses normais de espelho que a gente encontra no dia a dia. E aqui a gente vai ter formações, o exemplo, como eu falei, espelho do banheiro, aqui você tem a imagem de um cachorrinho se olhando. E aí você vai ter a imagem formada dependendo dos feixes de luz que vão vir do objeto e refletir no espelho. Basicamente, a pessoa está olhando um objeto aqui, né? Você tem a geração da imagem atrás do espelho. Quando você olha o objeto está aqui, você vai ter a luz incidente, né? E aí você tem um prolongamento dessa observação desses raios, e aí você vai ter a geração da imagem. A imagem formada é simétrica, ou seja, é do mesmo tamanho do objeto, que se encontra vai ter a mesma distância do objeto, a imagem vai ser formada em relação atrás do espelho. Então, tem a mesma distância. Por isso que é uma imagem simétrica, mesmo tamanho e equidistante, ou seja, mesma distância. A imagem vai ser virtual porque é formada atrás do espelho. Quando você forma uma imagem atrás do espelho, o prolongamento dos raios que vai dar a geração dessa imagem, por ser atrás do espelho, vai ser virtual, porque não existe imagem atrás do espelho. O objeto está na frente do espelho. Então, toda vez que vocês se veem no espelho, você está tendo uma geração do mesmo tamanho que você, se for espelho plano, ou seja, o espelho não está te engordando, e você a imagem está na mesma distância que você está em frente ao espelho. Tipo de espelhos planos. Espelhos côncavos. Espelhos côncavos, todo raio de luz que vai incidir, ou seja, vai bater nele, côncavo, você tem a parte circular voltada para dentro e o convexo para fora. Só para ver a diferença. Côncavo, então o raio que vai incidir nele passa por ele e volta para o centro da curvatura. Então, raio que vai e volta no centro da curvatura. Você pode ter o raio que incidir no foco e pode incidir paralelo e volta no foco. Você pode ter o raio que bate no foco e reflete paralelamente. Você pode ter o raio que vai bater no vértice e vai voltar da mesma forma. Mas, basicamente, nos espelhos côncavos, como eu falei, a superfície refletora é a face interna, ou seja, voltada para dentro da calota. E os espelhos esféricos voltados para fora, a superfície refletora. E aí você vai ter uma formação de imagens do côncavo normalmente maior, né? Do que e o convexo menor. Ou seja, se você comprar um convexo, você vai estar mais magro. O côncavo você vai estar maior. Que eu ia botar a diferença, mas acabei não botando. Isso aqui é só para entender que dependendo de como os raios que batem nele vai passar, dependendo do local que você tem no espelho, ele vai te gerar uma imagem diferente. E aí você vai ter a formação das imagens diferentes que a gente vai ver aqui. Então, eu posso ter, normalmente, se eu tiver então, dependendo do tipo da onde vai bater esse raio, você vai ter uma formação de imagem diferente. As imagens podem ser reais ou virtuais, maiores e menores que o objeto. Focando de duas formas. Se eu tiver um objeto atrás do foco do espelho, a imagem vai ser real, menor e invertida. Então, se eu tiver antes do foco, eu vou ter uma imagem real, menor e invertida, ou seja, vai ser a imagem vai ser gerada menorzinho, aqui eu tenho um espelho convexo, tá certo? Vai ser menor, vai ser do mesmo lado, porém invertida, a seta vai estar para baixo. Então, aqui eu não tenho, aqui é um espelho convexo, né? Mas aqui no espelho côncavo eu teria se for antes do foco, eu vou ter essa forma. Se for entre o foco e o espelho, eu esqueci de botar uma imagem, mas fingindo que isso aqui é um espelho côncavo, se for entre o foco e o espelho, eu vou ter a geração de uma imagem virtual, maior e não invertida. Ou seja, vai ser isso aqui, basicamente. Real, virtual, porque está atrás do espelho, à direita, porque está para cá,
e maior do que eu teria. E aí eu vou ter uma outra forma. Então, se eu botar o objeto antes do foco, eu vou ter real, menor, no mesmo lado, real, menor e invertido, ou seja, para baixo. Se eu tiver entre o foco e o espelho, eu vou ter essa aqui, virtual, maior e à direita. Então, essa aqui entre o foco e o vértice. Eu só botei a hipótese se eu botasse esse objeto para cá. Agora, se eu falar no questão do convexo. O convexo, eu vou ter a seguinte formação de imagem. Eu vou ter no convexo, como ele vai estar com a sua face voltada ao contrário, né? Eu vou ter o objeto para cá e ele tá para fora. É que eu fui usar os dois exemplos, os dois eram côncavo, enfim. Ele vai estar voltado para fora, então o objeto vai estar aqui. É como se ele tivesse de costas para o objeto. Eu tenho um espelho que é divergente, ou seja, sua superfície refletora tá para fora. Ele vai abrir esses feixes de luz e não são usados para focar a luz, ou seja, eles são usados para espalhar a luz, que é o que a gente usa para quando a gente tem correção de lentes para miopia. E aí você vai ter uma imagem sempre virtual, ou seja, porque está formando atrás desse espelho. Direita, ou seja, está do lado direito, e menor que o objeto, ou seja, o objeto está desse tamanho, a imagem é menor, está à direita e virtual, porque está formando atrás do espelho. E as características da imagem não devem depender da distância entre o objeto e o espelho. Então, a consequência dessa imagem que você vai ter, essa geração, ela não pode ser projetada em uma tela, pois ela é formada atrás do espelho. Então, o espelho convexo e o plano, você não vai ter variações de imagem. No côncavo, dependendo da posição que eu coloque, eu vou ter variações de imagem. Se eu colocar entre o foco e o vértice, eu vou ter esse tipo. Se eu botar antes do foco ou no foco, eu vou ter esse tipo. Então, dependendo do local que eu coloque o objeto, eu vou ter essas variações. Esqueci de falar. A gente tem no espelho seguintes constituições. O vértice, que é onde é parte do meio, o centro da curvatura, que é o início de um raio, o foco e o vértice do espelho. Então, o centro da curvatura, que é onde os raios normalmente podem partir ou não, o foco e o vértice. Então, o espelho ele é constituído basicamente por essas estruturas que eu esqueci de citar. E a diferença dos espelhos côncavos é que a calota, a parte refletora, está para dentro e o convexo, a parte refletora, está para fora. Basicamente, a aula foi essa. Acredito que eu não tenha cálculo essa semana. Só é importante compreender que o côncavo, dependendo do local que tu coloque o objeto, vai ter a variação de imagem. Mas basicamente são duas formadas antes do foco e depois do foco. No meio do foco, normalmente a gente não lida muito, mas se for no meio do foco, a gente vai ter essas características. Imprópria, a orientação vai depender e o tamanho vai depender. Então, basicamente, a aula foi essa, bem tranquilo, que a gente já tinha visto a parte de reflexão, refração e difração, né? E aqui a gente só está fechando, falando mais um pouquinho sobre os princípios, a questão da dualidade onda-partícula da luz, e a gente falou dos espelhos agora, basicamente, que a gente só viu que cada espelho vai formar uma imagem diferente. E dependendo da posição, dependendo do espelho, a posição também pode alterar a formação da imagem. Então, uma boa semana de aula a todos.